Eu sou a professora Daniela e hoje nós iremos fazer a aula 14 do nosso roteiro de maio. Nessa aula, nós iremos ver mais um artigo de texto científico. Vocês se lembram o que é um texto científico? Bom, o objetivo desse texto é para divulgar os conhecimentos, os estudos de pesquisadores, os avanços da ciência, sobre vários assuntos, sobre vários avanços da medicina, por exemplo, avanços da ciência, ou sobre alguns itens, alguns animais, curiosidades, um texto científico sobre alguma coisa. O de hoje, por exemplo, nós iremos ver sobre plantas carnívoras. O que são, como elas são, onde geralmente a gente encontra, o que elas se alimentam. Então, tudo sobre aquele assunto é postado no texto científico. E assim acontece com vários outros assuntos. Sobre, por exemplo, o coronavírus, tem vários textos científicos, sobre determinados medicamentos. E aí, sempre no texto científico tem o tema, quem eles querem alcançar, que é geralmente a população, para a gente ter conhecimento do que está sendo feito. Quando se trata de algum animal, ou de alguma planta, ou de alguma coisa do tipo, eles colocam as características, o que come, onde vive, onde a gente encontra, qual o habitat, o tamanho. Então, todas essas informações a gente encontra no texto científico. Então, vamos lá? Bom, a nossa aula hoje está no roteiro, na página 46 e na página 47. Vamos começar pelo livro, na página 99, que nós iremos ler sobre o nosso artigo científico de hoje. Bom, vocês já ouviram falar sobre plantas carnívoras? Vocês já assistiram algum filme, algum vídeo que tinha alguma planta carnívora? Muito provavelmente vocês já tenham visto, né? E o que vocês acham? Vocês acham que existe plantas carnívoras tão grandes a ponto de engolir uma pessoa, engolir um animal? Será que é assim que são as plantas carnívoras? Será que elas existem mesmo desse tamanho, dessa forma? E você gostaria de ver uma planta carnívora? Onde será que você consegue encontrar uma planta desse tipo para você poder ver, conhecer? Vamos ver? Bom, aí nessa imagem é a cena de um filme que se chama A Pequena Loja dos Horrores, direção de Frank Oz, nos Estados Unidos, de 1986. Aí nessa imagem, por exemplo, e no filme, mostra sobre uma planta carnívora. Mas será que o que passa em filme ou em desenho são confiáveis essas fontes? Será que é verdadeira? Bom, nem sempre, né? Nem sempre o que passa na TV, principalmente em filme, em desenhos, são fontes verdadeiras, né? Porque o objetivo nem sempre é informar, mas sim é uma fonte de entretenimento. Antes da gente começar a ler sobre as plantas carnívoras, escrevam 2 perguntas aí que vocês gostariam de ser resolvidas nesse texto que a gente vai ler agora. 2 perguntas que vocês gostariam de saber a resposta e que esperam que sejam respondidas após a leitura do nosso artigo, tá? Bom, plantas carnívoras existem mesmo? Diferentemente das que aparecem no cinema, as plantas carnívoras de verdade são pequenas e delicadas. Então, olha lá, totalmente diferente da imagem que a gente viu no filme, né? Elas têm em média 15 centímetros
pequenininha, né? Do tamanho daquela régua pequena. Então, elas não são grandes igual a gente viu na foto. Só tem capacidade de capturar e digerir animais miúdos, em geral insetos. Por isso, os pesquisadores preferem chamar essas plantas de insetívoras. Ou seja, elas são minúsculas e geralmente elas comem insetos porque eles são pequenos. Então é impossível existir uma planta carnívora tão grande a ponto dela conseguir engolir um animal grande ou até mesmo um ser humano, né? Olha lá, reforço alimentar. Do que será que vai falar essa parte do texto científico? As plantas insetívoras também fabricam seu alimento, mas só isso não é suficiente para suprir suas necessidades vitais. Por isso, os insetos que elas capturam são um complemento alimentar. Olha que legal. Aí nessa imagem abaixo, a legenda diz assim: a Drosera produz um líquido pegajoso que prende o inseto e ajuda a planta a digeri-lo. Então, olha lá como ela consegue capturar o inseto, né? Através desse líquido que o animal fica preso. E uma observação do texto científico: será que se não tivesse a legenda da foto, a gente ia saber essa informação só de olhar na foto? Não, né? Então, por isso que tem essa característica também no nosso texto científico, legendas nas fotos. Sempre tem bastante imagem e com legenda para a gente poder entender melhor as imagens. Página 101. Armadilha. O processo de captura e digestão do animal varia de planta para planta, dependendo da espécie. Alguns processos de captura são bem simples. É o caso da planta chamada Drosera. Outras espécies apresentam formas especiais para a captura de suas presas. As plantas que se chamam dioneias, por exemplo, têm folhas que se movimentam, fechando-se sobre o inseto que fica preso lá dentro. Outros grupos, como as nepentes e sarracênias, têm na extremidade da folha uma grande urna que se enche de uma substância líquida. Quando o inseto vai beber esse líquido, fica preso na urna, onde é digerido. Então, olhem lá na imagem acima. Formiga sendo capturada pela dioneia, planta popularmente conhecida como papa-mosca. Então, a formiga está ali como se fosse dentro da boca, né? E assim que o animal entra, ela se fecha. Então, não tem como o animal sair. É como ela consegue capturar as presas. A de baixo são as sarracênias. Olha lá, elas capturam insetos através da produção de néctar ao longo da borda de seus jarros. Parece um copinho comprido, né? E aí, quando o animal chega na planta para poder pegar esse líquido, esse néctar, ela prende, porque é pegajoso e o animal não consegue sair. Olha lá a última. Sobre a abertura da nepente, há uma estrutura semelhante a uma tampa, normalmente colorida, servindo de proteção para que a armadilha não se encharque. Bom, no Brasil, existem no mundo 450 espécies de plantas carnívoras, divididas em 6 famílias diferentes. No Brasil, apenas 2 dessas famílias são comumente encontradas em certas regiões. Mas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro existe uma estufa de plantas insetívoras. Olha que legal. Bom, no texto científico também tem como característica algumas palavras que às vezes podem ser de difícil entendimento. Olha
A nota fala assim, ó, insetívoras, o que significa? São plantas que se alimentam de insetos. Néctar, líquido adocicado produzido por certas plantas para atrair animais. É a partir dele que as abelhas fazem mel. Pegajoso, algo que gruda ou que pega facilmente. Bom, depois que a gente viu esse texto científico, nós vamos responder algumas questões. Mas e aí? Essas duas perguntas que vocês escreveram no início foram respondidas? Ou ainda não? Responda: se as plantas carnívoras retiram do solo nutrientes para sobreviver, então por que elas comem animais? Lá no texto fala que elas produzem o próprio alimento, mas que elas precisam dos animais para complementar a sua alimentação. B. Em filmes, desenhos e jogos, as plantas carnívoras costumam ser grandes e apavorantes. Isso corresponde à realidade? Então, a gente viu no texto científico que as plantas são de que tamanho mesmo? Então, as plantas que a gente costuma ver nessas fontes, em filmes, desenhos, são verdadeiras? Correspondem com a realidade? Sim ou não? Justifique. 3. Você já estudou que as legendas também são fontes de informação. Leia a legenda da imagem da Drósera e discuta com seus colegas como ela captura e digere insetos. Depois registre. Então, a legenda que ela está falando é aquela da primeira página, da página 100, que está escrito assim: a Drósera produz um líquido pegajoso que prende o inseto e ajuda a planta a digeri-lo. Então, como que ela captura e digere os alimentos? Respondam aí, de acordo com essa legenda que eu acabei de ler para vocês. 4. Use as informações do artigo e crie uma legenda para a imagem da nepente. Então, lendo o artigo, que lá no tópico armadilha, da página 101, no último parágrafo, fala um pouco das nepentes. Então, vocês vão reler e vão criar uma legenda para essa foto, que está aqui nessa página 102. Então, para explicar o que está acontecendo aqui, que é a legenda, porque a legenda é uma explicação do que está acontecendo na foto, peguem as informações do texto e elaborem a sua legenda, tá bom? 5. Que tal você e seus colegas fazerem uma visita ao Jardim Botânico ou a um parque da cidade? Assim poderão observar de perto várias espécies de plantas. Bom, isso não tem como a gente fazer, né? Até mesmo porque é longe, mas vocês conseguem acessar pela internet. Tem várias coisas na internet, vários artigos, várias imagens, caso vocês tenham interesse de conhecer um pouquinho mais sobre plantas carnívoras. Bom, crianças, agora nós iremos falar sobre M e N. Quando que a gente deve usar no meio das palavras? Vocês sabem? Bom, o M a gente usa sempre que estiver antes de P ou B. E quando não for nem P e nem B, quando for qualquer outra consoante, vocês vão usar sempre a letra N. Então, super fácil essa regrinha, não tem como errar, é só gravar a regra. Se for P ou B, antes a gente usa a letra M. Se for qualquer outra consoante, a gente usa a letra N. Bom, isso é claro para aquelas sílabas que têm o som de en, i, on e no meio da palavra. O M,
a gente usa também nessas sílabas quando é o final da palavra. Por exemplo, bombom, capim, jasmim, entre outras. Quando é a última sílaba, e a última letra, a gente geralmente usa a letra M, tá bom? Agora, outras palavras, quando são outras consoantes, por exemplo, dente, pente, então não é o P e nem o B no meio. Então, a gente usa a letra N, tá? Super fácil, é só memorizar essa regrinha que não tem erro, tá bom? Vamos fazer os exercícios? Bom, pessoal, aqui na página 105 do nosso livro, vocês vão fazer os seguintes exercícios. Número 1. Observe o uso do M e do N nas palavras do quadro a seguir. Discuta uma forma de separar essas palavras em 4 grupos, pensando nas diferentes posições e nos sons representados pelo M e pelo N. Então, vamos lá. Legenda, tombo, ingresso, boneca, família, entrada, camelo, moça, tampa, gambá, canudo, navio, emprego, pomada, bandeira, atenção, muro, notícia, símbolo e panela. E aí vocês vão escrever as palavras nos grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Bom, nessas palavras nós temos palavras escritas com M, que tem o som da família silábica ma, me, mi, mo ou mu, por exemplo. E tem também as palavras escritas com N, que tem o som da família silábica do N. Na, ne, ni, no ou nu. E tem também aquelas palavras que são escritas com M, só que são sílabas compostas, ou seja, que são on, em, in, an. E tem também as escritas com N, das sílabas compostas, só que são escritas com N. Tem o mesmo som, só que tem aquela regrinha que eu já falei para vocês, mas escritas com N. Então, vocês vão separá-las aqui nos grupos. Então, no grupo 1 tem que ser só de um jeito, no grupo 2 de outro, no 3 e no 4. Lembrando que aqui vocês vão precisar memorizar sobre a regrinha que eu disse para vocês. M nas sílabas que tem o som an, en, in, on e quando a gente põe o M é porque vem antes do P ou do B. Se tem esse som, mas não tem nem o P e nem o B, então a gente escreve com a letra N. Bom, número 2. Pensando nos grupos de palavras, marque em quais deles há mais chance de uma pessoa se enganar e escrever trocando o M pelo N e vice-versa. Então, vocês vão olhar onde vocês colocaram as palavras que vocês separaram por grupos e aí vocês vão analisar onde tem mais chance das pessoas errarem na escrita, de trocar o M pelo N. E vão marcar o X aqui. E vai justificar a resposta de vocês. Por que tem chance da pessoa errar na hora da escrita? Será que o som é igual ou será que não é? Na página 106, vocês vão observar as palavras e fazer o que se pede na letra A. Olha lá. Tambor, emprego, lâmpada, carimbo, grampeado, campo, shampoo.
princesa, bandeira, jangada, enlouquecido, enredo, dente, enxame, lombo, tampa, sombra, empada, bombeiro, jambo, criança, enfeite, esponja, enquete, inseto, convite, benzer e cambalhota. Circule a palavra que vem imediatamente depois do M. Então, vocês vão circular circule a letra, desculpa. Vocês vão circular em todas as palavras que tem o M, quais as letras que vêm depois. E aí vocês vão escrever aqui na letra A quais foram essas letras que vocês circularam, se foi uma ou mais, e escrever qual é a letra, tá bom? No B, no quadro acima, circule a letra que vem imediatamente depois do N. Que letras você circulou? Pinte os quadrinhos correspondentes. Então, você vai fazer a mesma coisa, só que agora é as que vem depois do N. E vão pintar aqui quais foram essas letras. Discuta o que é possível observar em relação ao uso do M e do N nessas palavras. Depois registre o que você observou. Então, você vai analisar e vai registrar a observação de vocês. 4. Use o que você aprendeu e complete as palavras a seguir com M ou N. A. Distância. B. Carambola. C. Empada. D. Vendaval. E. Presunto. E F. Framboesa. Vocês vão preencher nesses espaços aqui o uso do M ou do N, tá bom? E agora voltando para o roteiro, página 46 e 47, no Vamos Ver Se Aprendi. Use a letra M ou N no interior, ou seja, no meio das palavras, e forme palavras novas, como no exemplo. Olha lá. A palavra que está escrita aqui é tapa. Então, vocês vão escrever colocando o M ou o N no meio. E aí virou tampa. B, cata. C, bolo. D, boba. E, mata. F, bode. E G, papa. 2. Complete as lacunas do texto com as letras M ou N. Cuidado com o cão. Então, sempre quando tiver esse risquinho aqui, vocês vão ter que colocar ou a letra M ou a letra N, tá bom? Como o som é o mesmo, então eu vou ler para vocês. O sujeito entra numa loja e dá de cara com um enorme cartaz. Cuidado com o cão. Preocupado, ele faz as suas compras, sempre atento para alguma surpresa. Quando na saída encontra um cãozinho minúsculo que cabia na palma de sua mão. Esse é o cachorro com quem é preciso tomar cuidado? Exatamente. Mas esse cãozinho não tem nada de perigoso. Realmente, não tem. Então, que maluquice é essa de colocar esse cartaz? É porque antes todo mundo pisava no pobrezinho. Bom, 3. Agora vamos praticar a letra cursiva, também preenchendo as lacunas com M ou N. Então, aqui vocês vão praticar a letra cursiva e aonde tem o risquinho, vocês vão colocar M ou N. O tempo perguntou ao tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo, que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Bom, aqui nessa página 107, vocês já fizeram ela na aula número 6, que é o exercício número 5, que era para treinar a letra cursiva e acrescentar o M e o N no meio.
Quem ainda não fez, pode fazer, ou vocês podem voltar lá e revisar se vocês fizeram corretamente, tá bom? Número 6. Escreva uma dica que possa ser dada para uma criança do segundo ano, a fim de que ela saiba como usar corretamente o M e o N antes da consoante. Anote alguns exemplos. Então, qual a dica vocês dariam para crianças do segundo ano sobre como elas devem usar? Quando deve usar o M ou o N no meio das palavras? Qual dica vocês dariam? O exercício número 7 não é para fazer, tá bom? Não precisa ser feito hoje. Nós iremos voltar para fazer em um outro dia, tá bom? Numa outra proposta. Bom, por hoje é só, pessoal. Bom, crianças, por hoje é só. Não esqueçam de fazer as atividades do livro e enviar as fotos no Drive, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um beijo e até a próxima aula!